Olá, terceira séries, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todo mundo muito bem. Bom, na aula passada nós falamos sobre a crise de 1929. Hoje nós vamos estar falando sobre os regimes totalitários. Então, o totalitarismo foi uma reação conservadora à democracia liberal, política e econômica. Assim, depois do desastre da Primeira Guerra Mundial, surgiu a ideia de que os governos deveriam ser fortes para serem eficientes. Caberia aos cidadãos seguirem os passos de um chefe carismático que se encarregaria de conduzir a política nacional. Os partidos políticos não deveriam existir, pois eram a expressão da discórdia. Essa ideia, ou estas ideias, foram defendidas pela direita, mas Joseph Stalin, na União Soviética, utilizou o totalitarismo a fim também de implantar o socialismo. No regime totalitário, é preciso controlar as mentes da população, controlar a mente do povo pela força e pela propaganda. As principais características do totalitarismo foi um governo centralizado, forte, nas mãos de uma única pessoa, o nacionalismo extremado, o antiliberalismo, o militarismo, as organizações militares para a juventude, culto ao líder, partido único também foi uma característica, expansionismo territorial, são as principais características. Após a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre os anos de 1914 e 1918, as democracias liberais entraram em descrédito. Os partidos políticos, as eleições, o voto direto, tudo isso era apontado por setores à direita como os principais motivos pelos conflitos e pela crise econômica, O grande conflito era a Primeira Guerra Mundial. Então, eles diziam, olha, a Primeira Guerra Mundial, a crise econômica de 29, tudo isso é culpa das democracias liberais. Então, dessa forma, surgem vozes que passam a defender o fim da democracia liberal e a implantação de um sistema onde o poder ficaria nas mãos de poucos. Assim, diante da crise econômica e política, as ideias totalitárias foram ganhando mais terreno, mais força. E este foi o caso também, principalmente, da Itália, onde Benito Mussolini afirmava que a melhor maneira de resolver os problemas do país era a criação de um regime totalitário. Gente, o cachorrinho do vizinho tá que late ali. Também foi a transformação pela qual passou o governo soviético, que eu já comentei com vocês, Após a morte de Stalin, quando o regime se centralizou aí na figura, após a morte de Lenin, quando o regime se centralizou nas mãos de Stalin. Dessa maneira, aqueles que não estavam de acordo com as diretrizes stalinistas eram perseguidos e o poder decisório dos soviéticos foi diminuindo cada vez mais. Bom, então, os principais regimes totalitários que surgiram na Europa no século XX foi o stalinismo na União Soviética, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Então, vamos falar um pouquinho de cada um deles, O stalinismo soviético aconteceu com a morte de Lenin. Quando Lenin morre, inicia-se o chamado stalinismo na União Soviética, com o poder centralizado nas mãos de Joseph Stalin. Stalin eliminou seus adversários e foi galgando posições até chegar a ser a figura mais importante da União Soviética. Foi um dos regimes totalitários de esquerda que perdurou
de 1927 até 1953, acabando com a liberdade civil do país, né, do povo. O fascismo. O fascismo italiano iniciou com Benito Mussolini em 1919 com a fundação do Partido Nacional Fascista, o PNF. De inspiração anticomunista e antidemocrática, os fascistas entraram no governo italiano após a marcha sobre Roma em 1922. Diante, né, da numerosa multidão que o apoiava, Mussolini foi convidado a ser chefe de governo pelo próprio rei Vítor Emanuel III. Mussolini foi incorporando gradualmente o partido fascista ao governo, nomeando ministros dos membros fascistas, reformando a educação e captando adeptos entre os povos marginalizados. O governo fascista de Mussolini foi o primeiro regime totalitário de direita que surgiu na Europa e só terminou em julho de 1945. O nazismo na Alemanha. Hitler foi a figura máxima do regime nazista que se instaurou na Alemanha a partir de 1933. Inspirado no fascismo italiano, o nazismo ainda acrescentou no seu programa a superioridade da raça ariana sobre as demais. O governo nazista promoveu ideias antissemitas, perseguindo e exterminando principalmente os judeus. No entanto, também eliminou fisicamente deficientes, físicos, intelectuais, comunistas, religiosos. Para contar com o apoio do exército alemão, o nazismo propagou a ideia de espaço vital, a expansão territorial, que quanto mais eles precisavam de conquistar mais e mais espaços para viver, A chamada teoria do espaço vital é isso. A expansão territorial da Alemanha nazista acabaria por iniciar a Segunda Guerra Mundial. O nazismo terminou só em 1945 com o suicídio de Adolf Hitler e, claro, o fim da Segunda Guerra Mundial. Bom, apesar de terem sido ditaduras, o salazarismo e o franquismo, o salazarismo em Portugal e o franquismo na Espanha, não podem ser considerados regimes totalitários. A grande diferença nos dois casos foi o considerável papel que a Igreja Católica teve, algo que não observamos aí no fascismo italiano ou no nazismo alemão. O salazarismo foi um regime ditatorial, não totalitário, mas ditatorial, inspirado nas ideias fascistas que vigorou aí em Portugal sob a liderança de Antônio de Oliveira Salazar, a partir da nova Constituição aí estabelecida em Portugal em 1933. Denominados de Estado Novo, o salazarismo tinha por lema Deus, Pátria e Família, e foi uma das mais longas ditaduras do século XX. A população elegeu o presidente da República, geralmente em eleições fraudulentas, porém Salazar era o todo-poderoso presidente do Conselho dos Ministros. A política de Salazar isolou Portugal do cenário internacional, acabou com a liberdade de expressão e continuou com o colonialismo na África. O regime somente terminou com a Revolução de 25 de abril de 1974, denominada aí de Revolução dos Cravos. Já o franquismo na Espanha iniciou com o general Francisco Franco, inspirado no nacionalismo, se rebelou contra o governo democrático do presidente Emanuel Azanã Dias e mergulhou a Espanha na Guerra Civil.
né, que aconteceu entre os anos de 1936 até 1939. Os republicanos foram derrotados e muitos partiram para o exílio na França e no México. Enquanto isso, Franco instaurou na Espanha um regime antidemocrático e nacionalista que engloba todos os aspectos da sociedade e privilegia a religião católica. Nos anos 70, o regime franquista passaria para a democracia, numa transição liderada pelo então príncipe Juan Carlos, que articulou com as lideranças no exílio a volta da democracia. O regime franquista só terminou com a morte de Franco em 1975. Atualmente, o único regime totalitário que sobrevive é o da Coreia do Norte, que reúne as mesmas características citadas acima. Há estados que possuem aspectos, né, ditatoriais, como Cuba, Venezuela e China, porém não podem ser considerados totalitários. Bom, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me chamar no PV, tá bom? Um grande beijo para vocês. Até a próxima.